Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é Keise Batista, estou falando com você aqui do canal É Tempo de Saber. Nós estamos hoje aqui para trazer uma live para os irmãos sobre Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Nós sabemos que Apocalipse 12 e todo o livro de Apocalipse é repleto de figuras de linguagem que muitas das vezes é difícil de compreender. Mas nesta noite nós vamos falar do capítulo de número 12. Em estudos futuros, nos canais dos irmãos que vão ser apresentados aqui agora, nós vamos falar de outros capítulos. Então não deixem de se inscrever no canal dos irmãos, ativar as notificações para estar por dentro. Vai ser um conteúdo muito edificante, vai ser muito bom para a sua vida. Se você já teve dificuldade de se orientar dentro do livro de Apocalipse, hoje você vai ver ele de outra forma, muito mais esclarecido. Então vamos lá para os irmãos se apresentar. Paz de Cristo, irmãos. Eu sou o irmão Elber, do canal Vivo em Cristo. Estou aqui no canal do irmão Keise, muito feliz, para fazer uma live sobre o Apocalipse 12, um dos capítulos que eu acho mais difícil na Bíblia, por conta das suas figuras de linguagem, por conta da sua interpretação textual. Amém? Eu tenho certeza que esse estudo vai edificar e ajudar bastante na vida de vocês. Então, meus irmãos, nós estamos aqui aguardando só o irmão Anderson entrar para a gente poder dar sequência aqui nos nossos slides aqui e mostrar para os irmãos uns ótimos conteúdos nesta noite. Então, sinta-se à vontade de estar interagindo aqui no nosso chat, estar conversando conosco e participando de forma ativa, porque a sua opinião ela é importante para nós. Irmão Anderson. Tive alguns probleminhas técnicos aqui, consegui conectar agora. Pode se apresentar para o pessoal, irmão? Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Anderson Medeiros, do canal Tá Sagrado. Sejam todos bem-vindos para mais uma porção, da palavra que estaremos compartilhando com os irmãos, para que todos possamos crescer juntos em graça, conhecimento, em espírito e em verdade. Amém. Amém. Então, nosso tema hoje é a mulher e o dragão. Nós vamos estar falando aqui, sobre todas essas figuras que são usadas aqui no livro de Apocalipse 12. E vamos estar mostrando para os irmãos uma forma que talvez os irmãos ainda não tinham percebido. E se você já teve dificuldade, comenta na live aqui conosco para nós seguirmos. Então, vamos para a leitura do texto, irmão. Amém. Amém. Apocalipse 12, do 1 ao 6. Pode ler, irmão Elber? Tá, então eu vou começar a ler aqui o verso 1 até a parte de dar à luz, tá? Então viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então já podemos perceber alguns simbolismos dentro dessa passagem, dentro desse texto. Então, continuando. Que se achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, a parte inicial aqui desse texto, nós vemos uma mulher, tem várias alegorias, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com 12 estrelas na cabeça, se achando com dores de parto e sofrendo para dar à luz. Então, temos que entender todos esses símbolos para entendermos quem é essa mulher, ok? E ficar sempre atento às promessas de Deus. O que Deus ele quer mostrar com esse simbolismo. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Quer completar, irmão Anderson, alguma coisa aqui? Vocês preferem ler o texto todo, depois a gente vai voltando falando das figuras? Ou vai falando por parte? Vocês acham melhor? Eu acho que por parte, né? Senão a gente vai ter que... Vai explicando por parte, fragmentado, a pessoa entende o contexto, aí a gente passa para o outro contexto e aí depois junta tudo. Amém. Bom, aqui sobre o que o irmão Elber falou no texto, essa mulher, ela vem simbolizando ali o povo de Deus, né? E ela estando vestida de sol significa a nova aliança, né? E a lua debaixo dos seus pés é que a base é a antiga aliança. Deus ele sempre foi guiando o povo, né? E fez uma aliança, aquela no Monte Sinai, né? Quando deu Moisés, os 10 mandamentos, né? Instruindo o povo ali com base. Só que essa lei, ela é um condutor, é um ar para conduzir o povo até Cristo. Porque a lei, ela evidencia ali a condição do homem de morte,
a qual pode se salvar por si só, e aponta com todas aquelas figuras do sacrifício do cordeiro, né, as 7 festas, todo aquele simbolismo dali da antiga aliança aponta para a nova aliança em Cristo. Então essa mulher aqui, ela estando vestida de sol, é a mulher que já está revestida ali da nova aliança, né? E a base dessa mulher é a lua, por isso que a lua está debaixo dos pés. E a coroa de 12 estrelas, ela aponta tanto para as 12 tribos na antiga aliança, quanto para os 12 apóstolos na nova aliança. Amém? Amém. Amém, irmão. O irmão pode colocar no slide quem é a mulher? Para a gente falar das simbologias aqui que estão representadas na mulher? Sim. E como os irmãos disseram aqui, a mulher ela está representando aqui a igreja, mas a igreja num total, não a igreja dividida, porque como tem a simbologia aqui, tanto das 12 estrelas na cabeça dela, que mostra ali para os 12 apóstolos e mostra também para as 12 tribos, está mostrando para nós que é uma igreja num total, é uma totalidade, sem divisões, é todo aquele que nele crer. Muitas das vezes as pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, acabam criando essas divisões. Entende ali, esse aqui talvez seja somente judeus, esse aqui pode ser então a igreja. Mas não, quando nós lemos aqui, está falando da igreja num contexto total, está falando aqui do contexto geral da igreja, é todo aquele que nele crer. Então nós vemos aqui, a primeira referência que nós separamos aqui, fala, olha, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras, né? Um texto aqui de Cânticos ou Cantares 6:10, e já vai nos dizer que o quê? Ela é formosa como a lua, porém está pura como o sol, está mostrando a pureza de Cristo que está revestindo. Então é também algo profético que está ligando ao Apocalipse 12, está mostrando que esta mulher, ela então é uma noiva, é aquela que vem com Cristo, é aquela que é de Cristo, é separada. Então é um geral da igreja, o panorama geral, não é somente judeus ou somente igreja, mas um total como igreja. Um dos irmãos quer completar? Amém. Perfeito. Então, uma coisa, né, que fica bastante evidente é que conforme você entende o Apocalipse por métodos de interpretação, você vai ter uma visão diferente. Vou dar um exemplo. Se você tem uma visão dispensacionalista, você vai interpretar essa mulher de outra forma. Se você tem uma visão de X jeito, você vai interpretar de X jeito, ok? Então, o Apocalipse, ele não pode ser interpretado com esse tipo de visão doutrinária. Você tem que ler o texto pelo texto e pela palavra, ok? Então, quando a gente vê essas figuras como formosa como a lua e pura como o sol, nós temos que ir nos textos que falam, que mostram a representação do que é uma lua e do que é um sol, correto? Então, vamos ver que alguns textos vão falar sobre o sol da justiça. Vai apontar para quem? Para o Messias, que vai vir, Malaquias 4. Que nós vamos ler esse texto. Quando fala formosa como a lua, nós vemos o quê? A parte ali da antiga aliança, que era regida pela saúde. Então nós vemos esses dois elementos juntos nessa mulher. Então essa mulher, ela está representando o quê? Todo o povo de Deus, como o irmão Casey falou, em toda a história. Desde Gênesis 3:15 até Apocalipse 21. Todo o povo de Deus, todo o povo que faz parte do corpo de Cristo, ele está sendo representado por essa mulher de Apocalipse 12. Então, o ponto que você tem que perceber é que a sua visão ideológica, doutrinária, vai fazer você interpretar o texto de tal maneira. Okay? E nós estamos aqui colocando a nossa exegese, o jeito que nós achamos correto pela palavra, não por linhas teológicas. Amém? Amém. Amém. Algo para completar, ou irmão Anderson? Eu estava lembrando aqui só passando brevemente, né? Depois a gente pode até ler no final alguns outros textos. Fala de um único povo. A gente tem a história do povo de Deus, né? Deus guiando o povo, constituindo uma nação. Diz que Abraão seria colocado por pai de multidão de povos, né? A gente vê isso se cumprindo quando
as 10 tribos do norte, né, que constituem o reino de Israel, se espalham pelas nações. Em Jeremias, capítulo 3, o próprio Deus fala para Jeremias que ele deu carta de divórcio, né, para essas 10 tribos, para Israel, né? E quando ele faz isso, se torna gentios. Elas se tornam gentios com todas as nações. E quando vem o Messias de Judá, né, que é do reino do sul, através dele, ele está formando um corpo, aí tem ligação com essa questão da mulher, que é o povo de Deus, né? Ele está formando um só corpo, e esse corpo tem sobre si um único cabeça, que é Cristo. E esse corpo que tem um cabeça, que é Cristo, é a igreja. E ali ele está reunindo toda Israel, que está entre os gentios, que se tornaram gentios, quando Jesus diz, e terra, né, nações, ensina tudo que eu tenho dito. E as pessoas fazer parte do corpo de Cristo, está trazendo ali todas as nações, mais as 10 tribos, que se tornaram gentias também, formando esse único que tem sobre si um só cabeça. Então a gente consegue enxergar a antiga e a nova aliança, né, um único povo, e quem está unindo esse povo é o Messias, nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, perfeito. Amém, meu irmão. E outra referência, vou voltar aqui. Outra referência que eu quero que os irmãos acompanhem conosco aqui é de 2 Colossenses. Colossenses 2, 16 e 17, que fala assim, ó: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, só voltando um pouquinho atrás, nós vemos aqui que a mulher está de que forma representada em Apocalipse 12? Ela está vestida de sol. Às vezes, quando a pessoa lê um texto desse pela primeira vez, a pessoa fica imaginando, mas peraí, como é que essa pessoa pode estar vestida de sol? E como é que essa pessoa pode estar em cima da lua? Então, como o irmão Elber mostrou aqui, representa nova aliança, o sol, velha aliança, a lua. Então está mostrando, ó, repara o texto, vou abrir o texto aqui, repara o texto que diz, ó, que ninguém vos julgue, né, por causa de comida, de bebida, de festa ou lua nova, porque a lua nova, ela servia para marcar, né, o calendário das festas, servia para marcar, né, o início dos cumprimentos ali que se fazia na lei. Então, tem pessoas que ficam apegadas a isso. Então, muitas pessoas também fazem o seguinte, dizem que a antiga aliança, ela já foi anulada, ela não serve mais. Mas o que nós vemos representados aqui em Apocalipse 12? A mulher por cima da lua. Isso não porque está sendo desprezada a antiga aliança, mas a antiga aliança está servindo ali de firmamento para a nova. Porque a antiga aliança, que é a lua, ela sustenta e aponta para Cristo. Então, isso é importante ser observado também, que a antiga aliança, a lei, ela não está sendo desprezada. Ela está servindo de pilar para que Cristo seja ali apresentado para nós. Amém, perfeito. Mais um comentário, quando nós vemos aqui a expressão lua nova, que Paulo ele relaciona lá em Colossenses, se você for para a lei, o que a lei vai nos dizer? Que a lua nova vai indicar os princípios de cada mês. Então, quando temos o primeiro mês, a primeira lua nova, vai servir como cálculo. Por quê? Porque no primeiro mês tem a lua nova. Depois de 14 dias desse primeiro dia, temos o quê? Temos a Páscoa, a festa da Páscoa. Então, você vê como a lua nova ela vai reger essa antiga aliança. Exemplo, no primeiro dia do mês 7, você tem o quê? Você tem a festa das trombetas. Então, quando eu vejo uma lua nova no primeiro dia do mês 7, eu sei que ali começou a festa das trombetas, o Yom Teruah. Então, a lua nova ela está servindo de uma espécie de bússola. Nós conseguimos contar ali os dias dentro da lei. Então, ela está regindo, ela está fazendo uma regência da antiga aliança. E por que ela aparece nos pés? Quando nós temos uma iluminação sobre a gente, você vê que a nossa sombra vai aparecer nos nossos pés. Isso é muito interessante. Quando você está na rua andando, o sol está em cima de você, batendo no seu corpo, a sua sombra fica nos seus pés. Reflexo. Não a imagem exata das coisas, mas a sua sombra fica lá nos pés. Isso é uma coisa muito interessante. Então nós vimos o quê? Que a lua ela está regindo a antiga aliança.
ela rege, ela é fundamental para contar os dias, o tempo e as estações na antiga aliança. Amém? Amém. Amém, meu irmão. O irmão Anderson, pode estar comentando para nós aqui sobre Malaquias? Sim, Malaquias 4:2, né? Diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Aqui já estava apontando para Cristo, né? Porque é como o irmão Elber falou, isso lá na antiga aliança era tudo uma sombra, né? Só que o brilho, né, o esplendor da glória verdadeira manifesta entre os homens, ela vai estar em Cristo. Por isso que aqui no texto ele diz que para nós, né, que tememos o Senhor, né, nascerá o sol da justiça. É o nosso Senhor Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele que é a luz do mundo, né? Lá no Evangelho de João, até citado, né, que o mundo está em trevas, né? Mas a luz, né? João Batista lá, ele veio dar da luz, né? Ele não é luz, mas para testemunhar a luz do mundo, que é o nosso Senhor. Quando a queda do homem lá no Éden, né, a humanidade se perdeu em trevas, entrou o pecado, por meio do pecado a morte, o mundo ficou coberto de trevas. Ali era só desgraça para a vida do homem. Só que Deus, ele cobriu a humanidade com a sua mão ali, foi guiando, instruindo, através de todo um contexto histórico ao longo das eras, né, das gerações ali, até que chegasse ali a antiga, né, e todo aquele contexto ali que foi escrito por Moisés na antiga aponta para esse sol da justiça, que é Cristo. Aí quando nasce Cristo, ele nasce como o sol da justiça, né? Quando ele nasce, é exatamente isso, ele veio cumprir, isso está em cumprimento perfeito em Cristo, e para nós que tememos o nome do Senhor, todos nós, né? O sol da justiça já nasceu, que é o nosso Senhor, e hoje esse sol, ele está brilhando em nós, né? O mundo, ele continua sendo um mundo de trevas, no mundo perdido. O Senhor nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele resplandece. O reino de Cristo, ele já está em nós. Nós estamos, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo, né? Embaixador é aquele que representa um governo em um outro governo, né? E representamos o reino de Cristo dentro desse reino de trevas, né? O reino da luz no reino de trevas, para trazer todos esses, né? Nos foi concedido o ministério da reconciliação através do nosso Senhor Jesus, o Paulo mesmo fala lá em 2 Coríntios 5, para que essas pessoas sejam registradas. Então, esse sol da justiça, para todos os que temem o nome do Senhor, ele vai brilhar. Ele já tem brilhado, né? E vai haver um momento em que esse sol, o esplendor dele vai ser tão grande, né? Que na volta de Cristo todos vão ver, né, o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Amém? Amém. Só uma colocação aqui rápida que me vem à mente agora. Ó. Malaquias 4 vai falar que nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Se ligarmos para o contexto de Apocalipse 12, a mulher ela vai ser guardada no deserto como? Com as asas as grandes asas da águia, correto? Então você vê que tem a ligação, o sol da justiça trazendo salvação, asas, com o contexto de Apocalipse 12, onde aquela mulher vai ser levada com asas para o deserto, vai ser sustentada por 1.260 dias, no caso ali 3 anos e meio. Então você vê que esse texto ele está totalmente ligado com o contexto de Apocalipse 12. Então nós vemos o quê? Lua nova, antiga aliança, o que regia, o que fazia as contas dos meses e dos tempos, e nós vemos o quê? O sol da justiça simbolizando a Cristo, a glória de Cristo, que vai trazer salvações, né, em suas asas. Suas asas por quê? Para ligar com o contexto. Como que essa mulher ela vai ser levada para o deserto? Pelas asas da grande águia. Amém? Amém, exatamente. Perfeito. Amém. Só para fazer uma colocação aqui a respeito da interpretação de Apocalipse e sobre o uso de Apocalipse nas igrejas. Nós vemos que hoje em dia o livro de Apocalipse ele não é muito bem tratado dentro das igrejas. Às vezes por causa de quê? Por causa dessa difícil interpretação. Nem todo mundo consegue pegar aquilo ali e fazer um discernimento. Porém, a Bíblia ela é espetacular.
A Bíblia ela sempre se revela, a palavra ela se revela para nós. Se tem alguma coisa que está dito ali dentro, com certeza tem outro texto explicando. Então a importância de nós estudarmos e procurar os significados dentro da palavra é isso aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer uma coisa que é saudável, uma coisa que é edificante, que vai melhorar o nosso aprendizado e aumentar a nossa fé. Porque quando se faz, né, uma interpretação, ainda mais dentro de Apocalipse, sem levar a própria palavra em conta, acontece erros. Mas nós vemos aqui o quê? Que a palavra ela está nos mostrando, né, os cumprimentos das coisas. Então é muito importante para quê? Para que nós estejamos ali na mesma doutrina dos apóstolos. Quando Paulo ele pregava, quando Paulo ele escrevia suas cartas, ele estava sempre usando a própria palavra por referência. Então, através disso, o que ele fazia? Ele mostrava com clareza para nós os cumprimentos das coisas. Então, é importante nós fazermos sempre isso, buscarmos sempre, dentro da palavra, o que a palavra quer dizer. Então, aqui, ó, o sol da justiça, a própria palavra não fala o quê? Que ele nasceria, e Cristo nos nasceu. Cristo ele veio para ser o sol da justiça em nossas vidas. Ele serve aqui para nos mostrar o caminho, para iluminar e para trazer cura para nós. Então, a palavra é muito clara em deixar aqui explícito que a mulher ela está revestida por Cristo. E quem está revestida por Cristo? A igreja no contexto geral. Amém? Exatamente, irmão. Só uma colocação também no modo de entender o Apocalipse. Você pode fazer a leitura de 3 tipos. Primeiro, a progressiva, a linear, capítulo por capítulo, 1, 2, 3. Depois você vai ter que fazer uma por método de análise, ou melhor dizendo, prólipse analética, né? Porque é um evento futuro que, nesse evento futuro, há ciclos nesse evento. Então você vai fazer desse jeito. E depois você vai fazer o quiasmo. Então quando você juntar essas 3 formas de interpretação, você vai conseguir entender o Apocalipse de uma forma melhor. Porém, é muito difícil e às vezes as pessoas elas anulam essas formas de interpretação. Então, o que eu recomendaria? Estudar essas formas de interpretação e também ficar atento para as figuras de linguagem. Quando fala, por exemplo, uma mulher vestida com sol, vai no Antigo Testamento, né, vamos dizer assim, e tenta achar ali o significado do sol. Depois você volta para Apocalipse e você acrescenta esse significado nessa parte do texto. E por aí vai. Outro exemplo, a besta. Sobe uma besta do mar e ela tem uma semelhança ali com alguns animais. O que tem que fazer ali? Não tem como interpretar pelo Apocalipse. Vai lá no livro de Daniel, vê aquele contexto que está se passando ali, depois traz para o Apocalipse. Amém? Amém, meu irmão. Eu acho que já deu para explicar bem aqui sobre a mulher. Vamos voltar no texto, então, e fazer mais um pouco da leitura e trazer os significados para os irmãos? Vamos, perfeito. Amém. Amém. Tá aí. A gente foi até para dar a luz, né? Grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar a luz. Agora é o dragão, né? Sim. Deixa eu fazer a leitura aqui. Pode ler, por favor, se estiver aberto. Aí já pode. Sim. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o filho quando nascesse. Ok? Só até aqui ou quer que continue? Não, ok, tá ótimo aí. Então agora nós vamos falar aqui de quem é o dragão. Nós já identificamos que a mulher, ela representa a igreja. O dragão por si só, ele é muito fácil de se identificar, mas é bom a gente sempre acompanhar dentro da palavra para nós ter acréscimos na revelação. Então, vamos abrir aqui. Sim. Pode passar para o próximo? Isso aí. Aqui está o versículo chave, né? Para aqui decifrar quem é o dragão. Itara, né? Exatamente. Quer que eu leia? Posso ler? Amém. Pode ler.
Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, olha só que interessante. O grande dragão, quem que é? A antiga serpente. Então, por que essa antiga serpente ela vira um grande dragão? Isso aí, se nós pararmos para analisar, quando ela era serpente, ela ia se alimentar o quê? Do pó da terra. Então você vê lá em Gênesis, ela vai se alimentando do pó da terra, que é a morte do homem, até o final. No Apocalipse, ela já está naquele contexto de grande dragão, ou seja, você vê o seu poderio, a sua potência ali no final, sendo como grande dragão. Então a antiga serpente e o grande dragão, o diabo e Satanás, são as mesmas coisas. Amém. Amém? Amém. Então fica bem explícito, né? Não tem nem dificuldade de entendimento nós vermos aqui a relação do dragão com Satanás. Mas nós vamos aprender aqui, né, que a queda de Satanás, a busca dele ali em torno da destruição do homem e da igreja, isso é progressivo, né? A ira do inimigo, ela está ali constante contra o homem, contra a igreja. Então é por isso que é importante nós entendermos aqui com perfeição, dentro da palavra, tudo o que está querendo dizer, para que nós não cometamos erro e tenhamos, né, as nossas revelações, o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos mostrando algo mais. Amém. Amém. Posso dar mais uma colocação rapidinho? Amém, hoje em dia, nós estamos vendo algumas heresias que falam que o quê? Que o dragão, ele fez filho em Eva. E uma parte que eles vão usar é isso aqui, ó, o sedutor de todo mundo. Então, vai usar essa parte de sedutor para mostrar uma conotação, vamos dizer assim, sexual, mas não é isso. Quando fala o sedutor de todo mundo, é pela ganância, pelo comércio e pelo poder. Então, ele vai seduzir pelo poder. Então, você vai ter o poder, você vai ter... Os seus olhos vão brilhar por esse poder, que é um poder falso, é um poder do mundo. E aí, ele vai te seduzir, vai fazer com que você caia e apostate da fé. Então, não tem nesse texto nada que fale de dragão com Eva, ou de serpente com Eva. Amém? Então, quando fala sedutor, ele está falando ali de uma sedução pelo poder, pelo comércio que esse dragão, ele usa. Quando ele caiu, lá em Ezequiel vai contar, ele caiu por conta do seu comércio. Ele multiplicou o seu comércio e caiu. E como que ele fez esse comércio? Através dessa sedução de poder. Ok? Então, não tem nada a ver com essa heresia. Amém? Isso que eu queria deixar colocado. Amém. Amém. Na sequência aqui, esse texto até aqui de 2 Coríntios 11:3, vê que o apóstolo Paulo, ele estava com a mente bem ligada nisso. É bom até a gente aproveitar para ressaltar aqui a importância da lei e dos profetas, porque em cima de todo esse evento das escrituras, tanto da lei quanto dos profetas, o apóstolo Paulo sempre escreveu as suas instruções, né, à igreja. E aqui em 2 Coríntios 11:3, diz assim, ó, mas receio, aí é Paulo instruindo a igreja, isso Paulo está falando com a igreja, não só de Corinto, como a igreja, essa instrução é para todas as igrejas. Mas receio que assim, como quem te enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Essa é a parte da simplicidade e devidas a Cristo. Então ele está comparando lá a serpente que enganou a Eva lá no Éden, justamente por isso que o irmão Wilber colocou, né? É o poder, né? Ela falou, ó, sereis como Deus, né? E aí ela sentiu o desejo do fruto, né? De comer o fruto do conhecimento, para ter poder, justamente essa questão da ganância. Trabalhou em emoções, sentimento para corromper a mente. É a mesma coisa, está fazendo essa comparação aqui com Satanás hoje em dia, né? Pela astúcia dele e pelos enganos, né? Fazendo com que as pessoas elas sejam pervertidas, né? No caso, se vendam as coisas da carne. E isso liga também com o que Paulo também falou, né? Nem todos os que estão em Israel são de fato israelitas, né? Aí ele puxa, Romanos 9, aí ele puxa lá a questão lá da descendência, né? A descendência da carne, a promessa. Aqueles que ficaram de olho nas promessas de Deus, que guardaram o Senhor, almejaram pelas coisas do Senhor, estão pela descendência da promessa. E aqueles que se venderam pelas coisas da carne, desprezaram as coisas da descendência da carne. É esse mesmo contexto que vem desde lá do Éden, quando o Satanás corrompeu
a mente da humanidade por desobediência, né? Deus, ele deixou bem claro as coisas como eram, ele não interferiu no livre-arbítrio, né? Houve transgressão e por isso o apóstolo Paulo também fala isso. Na carta dos Romanos ele fala muito isso. 7, ele vai falar a partir do versículo 7 sobre a lei e o pecado, exatamente destrinchando sobre tudo isso. E aqui em 2 Coríntios 11, 3 não é diferente. Ele faz essa comparação, né, de Eva, prefigurando ali a igreja, né, e a serpente para Satanás também atuando nos nossos dias, né, tentando corromper a nossa mente, até mesmo com heresias e falsas doutrinas, fazendo a gente se afastar da verdade. Perfeito. Ô, irmão Keis, eu posso responder a pergunta da irmã, que ela falou sobre as dores de parto? Por favor, eu ia pedir o irmão já para responder, porque o irmão fez uns comentários muito bons em cima disso aqui ontem. Então, por favor, responda sim, irmão Wilber. Então, o que quer dizer essas dores de parto, irmão? Olha só. Você vai ver que aquela mulher, ela tem dores de parto. Isso vamos ter que ir lá em Isaías 66, tá? Que vai dizer assim, ó. Antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes de que viesse as dores, nasceu um menino. Então, o que acontece? Cristo, ele veio primeiro do que as dores. O que seriam essas dores? O período da grande tribulação. Você vê que em Mateus 24, ele vai falar ali princípio das dores. E você vai ver que é como se fosse uma mulher gestante mesmo. Só que o que ocorre? A luz foi antes. Porque a luz que o Cristo nasceu antes que viesse as dores de parto, antes que viesse a grande tribulação. Então, irmã, você vai ter que ir lá em Isaías 66, que vai te mostrar esse contexto. Então vai falar assim, ó, antes que estivesse de parto... Irmão Anderson, abre por favor o texto. Não, eu tô aqui para ler. Antes que tivesse de parto, deu a luz. Antes que viesse as dores, nasceu um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes de que viesse as dores, deu à luz a seus filhos. Então você percebe que antes de vir a grande tribulação, Cristo nasceu. Ok? Então, antes de vir as dores de parto, que simboliza a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, Cristo já veio. Ok? Por isso que Isaías ele vai falar isso. Que antes de que viesse as dores, nasceu o menino. Amém? E essa nação que vem em um só dia é a Nova Jerusalém que desce. Ela desce em um único dia. Que dia é esse? O 7º dia, que é o milênio, representando o milênio de Cristo. Então você vai ver que o 7º dia é o milênio, e quando a Nova Jerusalém desce, ela representa o reino, o milênio. Amém? Amém. Amém, eu estava bem tentando colocado. o texto de Isaías aqui, que o irmão estava falando. Então, mas é exatamente dúvida, isso. Irmã, sobre as dores de parto, você comenta aí de novo, tá? A gente pode explicar melhor. Isso daí também liga a gente lá com Mateus 24, né? O nosso Senhor Jesus lá, naquele sermão escatológico de Mateus 24, ele cita sobre as dores de parto, né? Fala que as coisas iam acontecer como dores de parto, né? Aqui nesse texto mesmo, vamos até seguir aqui, dar uma sequência no texto, porque aquela parte que está destacada em azul ali, que fala do filho varão que nasce, aí a gente já vai complementando todo esse contexto. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse é o nosso Senhor Jesus, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E nós, a igreja, quando está passando pela grande tribulação, vai ser um período muito difícil. Vai estar clamando ao Senhor e vai estar sendo cada vez mais intenso. Vai ser um período, né, que nunca mais haverá. A gente vai estar clamando para a volta dele. Como um novo nascimento, né? Quando ele voltar a essa terra aqui, é a luz, né? A luz do mundo. Então, vai estar clamando pela volta do Senhor. E aí, quando o Senhor voltar, né, o momento de dor de parto, a mulher ela tem muita dor ali, realmente, para dar à luz. Mas quando ela dar à luz, é uma enorme alegria. É a mesma forma nosso Senhor quando voltar. Quando ele retornar, a justiça aos santos, a perseguição, derrubar todo o império de Satanás, né, ali colocar aquele tribunal, que é justamente nesse contexto de Daniel 7, né,
que é postos tronos ali, aquele quarto animal ele é jogado para ser queimado no fogo, né? As nações vão ser julgadas. Ali, dentro daquele contexto ali, já quando o nosso Senhor vem, é muita alegria para a gente, porque todos aqueles que permaneceram firmes até o fim, né, é motivo de alegria ver o nosso Senhor. E isso liga a gente lá, irmão, Isaías 61, quando Jesus ele fala lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar a liberdade ao cativo, abertura de prisão aos presos, anunciar, né, o ano do Senhor, que aponta para o reino de Cristo, o milênio, né, e o dia da vingança do nosso Deus, que na volta de Cristo, esse é o dia da vingança. A palavra diz que ele é longânimo em misericórdia. Então, vai estar tendo longanimidade para que as pessoas se arrependam e se convertam. As testemunhas vão estar pregando, vão ser mortas por isso, a voz vai ser proclamada, né? Vão aceitar o Senhor Jesus. Muitos que estão dormindo vão despertar, mas vão ter muitos ali que não vão querer, vão rejeitar. E aí, esses que rejeitarem a igreja, porque a gente está vendo que o mundo todo está cada vez mais se formando todo esse cenário, né? Cristão, um cenário anticristo. Todo mundo que confessa a fé em Cristo, você vê que está sendo rejeitado e o cerco está se fechando. Então, eles vão perseguir a igreja, o Senhor vai estudar, aí está dentro do contexto de Apocalipse 12, né, que a mulher vai para o deserto. No final disso tudo, quando o nosso Senhor vir, é motivo de muita alegria. É como a mulher que deu a luz ali, a mulher que estava com dores de parto e deu a luz. O filho varão que ele foi levado até o céu, o nosso Senhor, ele veio, subiu, né, mas ele vai voltar. E aí dentro desse mesmo contexto, quando ele vier vai ser só alegria. Essas dores que todas que passamos, o que o povo vai ter passado, isso aí não vai significar nada perante a alegria do nosso Senhor retornando. Então, um outro sim que a gente pode aproveitar aqui falando nesse contexto das dores de parto, é nós olharmos o seguinte: o contexto inteiro, né, da gravidez, do momento que está chegando ali para ter a criança, as boas novas, o parto. E o que acontece? Geralmente a mulher tem o quê? Contrações. São avisos, né, que está chegando o momento. E o mundo passa por isso também. Antes de ter as dores de parto e elas cessarem e Cristo aparecer, o que está acontecendo? As contrações. Jesus ele deixa isso muito claro ali em Mateus 24, quando ele fala sobre a parábola da figueira, que quando vem os frutos, depois o verão, mostra que o verão chegou. Então nós vamos ver ali o seguinte: tudo que acontece no mundo vai sendo de sentido progressivo, vai aumentando. É como as contrações. Você vê falar de pestes, você vê falar de guerras, você vê falar de fomes, e isso vai se tornando cada vez mais comum, mais frequente, vai diminuindo os intervalos de que você escuta isso. Antes se escutava de guerra uma vez ou outra, agora escuta o quê? Constantemente. Antes você escutava de doenças assim, se espalhando pelo mundo de vez em quando, agora você escuta o quê? Constantemente. Então está mostrando ali que está chegando o momento, né, o estágio final, está chegando o momento de quê? Do nosso Senhor aparecer. Então é muito importante nós olharmos esse contexto também, para nós acompanharmos o seguinte: a volta do Senhor, ela está cada vez mais próxima. Amém? Exatamente. Posso dar um comentário? Por favor. Sobre isso. Olha só, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, né? Dessa coisa aí que tá rolando no cenário atual, situação, né? Atual do mundo. Vamos dizer, dessa doença, né? Então, olha só que legal. Vamos pegar um pouco da história, tá? Então você tem em 1500, se não me engano. Vamos botar ali no passado um pouco mais antigo, a peste negra, tá bom? Não vou falar a data aqui para não errar e coisas assim. Mas você tem ali a peste negra. Então você vê que a peste negra foi também uma peste num cenário localizado na Europa, pegou um pouco da Ásia, Eurásia ali, e ocorreu. Depois tivemos o quê? A gripe espanhola. Aí já foi um cenário maior. E agora temos essa daqui, atual, que foi um cenário muito maior, e ela fez uma coisa que nenhuma outra fez. Mostrou a autoridade do Estado sobre nossas vidas. Por que mostrou essa autoridade agora?
Já parou para pensar? Então você vê que as dores elas estão sempre aumentando. É tudo cíclico, mas vai aumentando a intensidade. Na peste negra, você não teve essa manifestação do Estado, essa imposição do Estado. Na gripe espanhola, teve um pouco, mais menos. Mas nessa agora, essa atual, é muito maior a imposição do Estado nas nossas vidas. Nos reprimindo de algumas coisas, nos controlando em várias partes da sociedade. Então, por que agora? Então, isso mostra o quê? As dores de parto sendo cada vez mais frequentes. Amém? Amém. Amém. Alguma colocação para fazer em cima, irmão Anderson? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente acabou que adiantou algumas coisas, né, que a gente ia falar na frente, mas... Sim. Então, o Filho Nosso Senhor, ele veio, né? Ele foi, subiu, e ele vai retornar, né? E o povo de Deus, essa mulher, ela continua sendo perseguida. E cada vez mais, né? O irmão Elber falou aí, né? Dando sequência no texto aqui, a gente vê ali, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias, que são 2 meses ou 3 anos e meio, né? Metade de um tempo, é esse período. E é bom para a gente se localizar aqui, não sei se todos os irmãs conhecem a respeito das 70 semanas de Daniel. Esse acontecimento aqui, ele está do meio da semana para o final. Então, a gente essa semana, né, que são 7 anos, semana de anos, ela se divide em 2 períodos. Um período inicial de meio e um período de mais 3 anos e meio, totalizando um total de 7 anos. O anticristo emerge, o chifre pequeno, né, para quem está mais assim ligado nas profecias de Daniel, né, o chifre pequeno emerge, que é o mesmo homem da iniquidade, filho do pecado, que o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Então ele começa a perseguir mais ainda. Quando o irmão Iber falou, está se agravando as coisas. O espírito do anticristo, ele já atua há muito tempo na humanidade. Ele vem operando por meio da iniquidade, do pecado, ele vem formando ali, né, corrompendo a humanidade, formando ali praticamente um corpo dele, né, o qual ele também vai ser o cabeça. Ele tende a imitar o Senhor, né, ele quer imitar o Senhor. Então, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o anticristo é o cabeça desse povo corrompido. E ele vem fazendo isso ao longo da história da humanidade, corrompendo ali os impérios, né, conduzindo tudo está dessa forma. A gente vê que hoje está bem pior, a iniquidade está mais bem espalhada, né? O controle, a censura, a gente quase não tem direito, e esses direitos cada vez vão ser mais cessados, né? Vão querer parar com o nosso direito, né? E cada vez mais essa perseguição contra todos os que se opõem a esse tipo de governo, a essas coisas que são do mundo, vai ser mais comum, a ponto de sermos odiados de todas as nações, né? Que nem o nosso Senhor fala lá em 4, né? Sereis odiados de todas as nações por amor ao meu nome. E vamos ser perseguidos por do nome dele. Eu lembrei aqui agora também de um texto, Mateus 5, que ele fala bem-aventurado, né? Tem várias bem-aventuranças que ele fala, pacificadores, porque verão a Deus. Lá para o versículo, se eu não me engano, 10 e 11, ele fala assim, e quando vos perseguirem e mentindo a vosso respeito, né, por amor ao meu nome, regozijai, sabendo o vosso galardão que está no céu, porque assim como vos hão de perseguir a vós, também e dos profetas, né, que vieram antes de vocês, né, todos os profetas. Então, a gente vê que houve realmente muita perseguição e que a igreja sofreu perseguição e que essa perseguição vai ser sempre cada vez maior, né? Quando eu falo igreja, eu falo povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto já unificado ali em Cristo, né? No corpo de Cristo, que é a igreja. Então, sempre sofre perseguição. Só que aqui em Apocalipse 12, a gente vê que Deus está sempre cuidando, que mesmo que haja perseguição, mesmo que alguns caiam pela espada, alguns sejam levados em cativeiro, muitos vão estar dando a sua própria vida para sustentar esse testemunho.
Acho que o povo foi dado, que ele diz ali, a mulher, né, que é o povo de Deus, né, a igreja no tempo do fim, fugiu para o deserto onde Deus já havia preparado um lugar para sustentar ela por esse período de tempo, né, esse período da grande tribulação. Então vai estar guiando a igreja, ela vai estar sendo perseguida, né, vai estar dando sustento, amparando, ele nunca desampara o seu povo. Amém? Amém? Amém. Quero fazer só um comentário em cima aqui desse texto. Nós vemos aqui, né, então, nasceu-lhe um filho varão que há de reger todas as nações. Então está mostrando aqui, falando do reino milenar. Está falando do período do milênio, onde Cristo ele vai vir e vai atuar aqui com cetro de ferro, onde ele vai ter domínio sobre todas as nações, e quem vai estar com ele é a igreja glorificada. Então fala, né, aqui também, ó, que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar, por 1.260 dias. O irmão Anderson deixou bem explicado aqui, bem claro, sobre esse contexto. Mas quando a gente volta lá no comecinho do texto, a gente vai ver o quê? A mulher, que representa a igreja. Aqui no final do texto, vai voltar aqui no versículo aqui, no 6 aqui, vai mostrar o quê? A mulher novamente dentro da tribulação, sendo perseguida. Então tá falando da mesma personagem quem? Tá falando da igreja. Porque há uma crença de que a igreja ela seria retirada, né, antes da tribulação. Há uma crença que a igreja ela não passaria por isso. Mas nós conseguimos mostrar para os irmãos que essa mulher ela representa a igreja. Porque está mostrando a antiga aliança e nova aliança. Mas o que está acontecendo com ela? Ela está sendo perseguida. Então nós precisamos sempre estar atentos. Nós precisamos sempre estar consultando a palavra. Por quê? Porque haverá perseguição. Mas também haverá cuidado de Deus para com o seu povo. Aqui está mostrando, né? Fala aqui, ó, das testemunhas que estarão acendendo as lâmpadas daqueles que estão desligados, que estão inertes. Mas o que haverá? Haverá a perseguição, mas haverá também o cuidado do Senhor. Porque a igreja ela não será abandonada. A igreja deverá sustentar, sim, o testemunho de Cristo até a morte. Porque senão será o que? Uma apostasia, nós estaremos negando o nome de Cristo. Mas então, nós seremos guardados, por quê? Porque Cristo falou que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, então não preocupemos nós com coisas deste mundo. Preocupemos nós com coisas da vida eterna. Então sustentemos o testemunho de Cristo até o final das nossas vidas. Porque tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, esse é do contexto que nós estávamos falando. Você vê que vai falar, ó, o início lá. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Então, você vai ver ali que já vai ligar com o texto de Malaquias, que a salvação vai vir pelas asas, né? Para que voasse para o deserto, ao seu lugar. Aí, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha só que legal, a serpente, ela é um animal, ela é um ser espiritual. Então, como que você vai sair fora da vista de um ser espiritual? Você vai perceber aí que ela vai ter caído mais uma vez de poder. Ela se viu atirado para a terra. Paulo vai falar que é o príncipe da potestade dos ares, ou seja, está nos ares. Porém, aqui em Apocalipse 12, o que acontece? O dragão ele vai ser atirado para a terra. Então ele vai perder esse poder, essa autoridade que ele tem nos ares. Ele vai ser atirado para a terra. Quando a gente fala em ares e terra, é questão de céu, tá? Aqui seria um céu atmosférico. Por isso que você vai ter que ter um programa de controle. Você vai ter que ter marca da besta, você vai ter que ter inteligência artificial, você vai ter olhos como de homem, no caso ali, os celulares que vão ser um sistema que vai te monitorar, porque ela vai ter perdido essa autoridade que ela tinha nos ares, entende? Então aí Deus ele leva para o deserto e aí você sai da vista da serpente, porque vai ser um lugar onde não vai ter essas tecnologias, vamos colocar assim, não vai ter esse sistema integrado nesse lugar de proteção, amém? Amém. Alguém quer fazer mais uma colocação? Aqui quando fala aqui das duas asas da grande águia,
e está fazendo aqui uma relação com as duas testemunhas. Quando nós olhamos isso aqui, está falando diretamente das duas testemunhas. Por quê? Porque essas duas testemunhas, elas levarão essa mulher ao deserto. Porque através da pregação, através ali do anúncio, né, do perigo, através ali da promessa de Deus guardar, né, essas pessoas longe da sociedade. Então é o tempo de fuga. É como Jesus fala em Mateus 24, né, sobre a fuga, para fugirem das regiões ali habitadas. Então, as testemunhas, elas vão ter esse papel de avisar a igreja, num total, sobre a fuga, que tem que ser iminente. E vai para onde? Para o deserto. O deserto está ligando, como o irmão Elber falou, a um lugar ali mais inóspito, um lugar onde não vai ter tecnologias, um lugar onde não vai ter à vista, né, a perseguição, um controle dos governos, um controle daquele que está perseguindo. Amém? Amém. Alguém quer completar isso aqui? É isso mesmo. É isso aí. E a gente vê aqui, até nessa comparação que a gente colocou aqui no slide, né? Pode até deixar lá, irmão, lá mesmo naquela tela, para a gente mostrar as comparações, porque ali liga diretamente com algo que já aconteceu na história. Sabemos que o nosso Senhor, ele da história da humanidade, ele vai instruindo, ele vai deixando proféticas, ele usa os profetas dentro de um contexto histórico para profetizar coisas sobre o futuro, e isso ele deixa registrado para a gente na palavra, né? E quando a gente vê aí que é dada as duas asas de grande águia para a mulher, liga com esse contexto das duas testemunhas, por conta das duas asas, né? E também liga com o contexto lá do Êxodo, né? Que é o que está escrito ali, ó, Êxodo 19, do 4 ao 6, ó. Mas tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quer dizer que já é alguém, é um povo separado, né? É propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, quer dizer, tem outros povos, mas esse povo que guardou a aliança eles serão a propriedade peculiar, né? Porque toda a terra é minha, e vós um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras, né, que falarás ao filho de Israel, porque essa é uma instrução que Deus passou aqui. O interessante, eu vou até abrir aqui, que destaquei aqui, ó, 1 Pedro, aqui 2:9, e Oséias 10, 11 e 12. E, inclusive, isso é até bom para ressaltar a questão lá a questão do corpo de Cristo, né? Dele congregando, né, judeus e gentios. Né? Deixa eu pegar aqui 1 Pedro 2:9, né? 1 Pedro. 1 Pedro. Isso aqui é uma instrução para a igreja. Olha o que ele fala. Vós, porém, Pedro falando para a igreja, ó, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, né, um governo de trevas, onde todo mundo estava perdido, para a maravilhosa luz, ó. Liga de novo com aquela questão do sol, né? Então aqui a gente vê, a mesma coisa que Pedro fala para a igreja, é a mesma coisa que Deus falou para Moisés aqui naquele contexto do Êxodo, né? Agora eu vou pegar aqui Oséias 1, 10 e 11. A gente vai ver essa questão do corpo, da mulher. Olha o que Deus fala ao profeta aqui, Oséias 1, a partir do versículo 10. Vamos ler o 10 e 11. Ó. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, ou seja, gentios. Ó. Gentio é o termo dado a todo aquele que não faz parte do povo. Vós não sois meu povo, vós sois gentios, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Porque aqui sabemos que na história, Israel deixou de ser povo de Deus, ele recebeu carta de divórcio.
Deus ele lutou por Israel, né, que é aquele reino do norte, enviou Elias, enviou Eliseu, enviou o próprio Oséias, só que eles não se mantiveram, eles preferiram ficar nas próprias concupiscências. Agora olha o versículo 11. Os filhos de Judá, aqui está falando de judeus, né, do sul, e os filhos de Israel, do reino do norte, que se tornou gentio junto com todas as nações, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, e subirão da terra, porque grande de Jezreel. Então esse é o corpo, né? E esse corpo é justamente o que Pedro fala aqui, né? Que é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Dentro desse contexto aqui, alguém quer complementar alguma coisa? Não, perfeito. Depois eu quero falar só dessas duas asas aqui. Mas pode continuar, irmão. Termina. Amém. Aí, gente... se quiser falar das duas asas, irmão, que eu ia dar sequência aqui, né? Então a serpente arrojou da sua boca, que é justamente a perseguição, e ligar com o contexto de Faraó também. Ah, tá. Então, essas duas asas, a gente vai ver um pouco que está ligado às duas testemunhas, que são as duas igrejas. Se você for lá em Apocalipse 11, vai estar lá as duas oliveiras e os dois candeeiros. Então, quem são os dois candeeiros? Você vai ter que ir lá em Apocalipse 2 para ver quem são eles. Ok? São os que estão acesos, ou seja, não sofreram repreensão. Tá bom? Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos de meditação, você vai ver que essas duas testemunhas elas vão ter características de profetas, principalmente de Moisés e Elias. Mas uma coisa interessante é que João Batista ele tinha o quê? A unção de Elias, correto? E ele era o quê? A voz que clamava no deserto. Então você vê a ligação de contexto? Você vê a unção de Elias em João Batista, e você vai ver a unção de Elias também nessas duas testemunhas, tá? Em uma parte dessa igreja. Então você vai ver que esse deserto também é um lugar de clamor, para fazer como João Batista fez, aquela voz que clama no deserto. Então você vai ver que vai estar o quê? Endireitando as veredas. O João Batista ele endireitou as veredas do nosso Senhor Jesus. E essa parte que vai estar no deserto vai estar o quê? Endireitando o caminho para a volta de Cristo novamente. Então você consegue observar a ligação desses dois, dessas unções, desses personagens? Por isso que o Apocalipse é um livro tão complexo, que Deus ele mostra 3 personagens diferentes, mas ele liga no mesmo contexto. Amém? Amém. Amém. Quer alguma questão? Ficou muito bem explicado aqui, né? Então, só para completar, nós vemos aqui as duas testemunhas, as duas asas da grande águia, é provisão do Senhor. Então, para nós, nada vai faltar. Da mesma forma que os profetas, quando eles fugiam para o deserto ali, como Elias, ele teve que fugir para o deserto quando ele foi perseguido, o que houve? O próprio Senhor mandou que anjos e corvos alimentassem. Então, houve uma provisão. Às vezes a pessoa pensa, mas está falando o que a gente vai passar aqui pela tribulação, nós não somos capazes de resistir a isto, mas a verdade é o quê? Esses que tiverem atitude para largar tudo que está aqui representado, né, que é as mordomias que a sociedade oferece nos tempos de perseguição, o que vai acontecer? O próprio Senhor irá manter essas pessoas no deserto, manter viva. Eu vi um irmão falando, né, que se uma pessoa que tiver que fugir às vezes ali para um lugar onde não tem uma água que é potável, o Senhor ele é capaz o suficiente de transformar aquilo ali na água mais doce do mundo. Então haverá provisão. Então não há desespero para a igreja fiel. Por quê? Porque a igreja fiel, ou se ela tiver que dar a vida ali pelo testemunho de Cristo, ela vai dar. E nós vemos isso onde? No Oriente Médio. Nós vemos pessoas, né, que são ali perseguidas diariamente por amor do nome de Cristo. E o que elas fazem? Elas entregam suas vidas com um sorriso no rosto. E nós vemos, então, pessoas hoje em dia aqui que às vezes, né, negam o nome do Senhor por muito menos. Então nós precisamos ser firmes na nossa conduta. A conduta de igreja, por quê? Porque depois das dores de parto, o que vem? Vem Cristo. Aquele que vem ali para salvar e libertar a sua igreja. Então não há um abandono de Deus durante esse período. Há ali uma proteção, há ali uma provisão do Senhor, mesmo em meio ao deserto. Porque o Senhor ele faz o quê? Ele tira o povo do Egito, nós falamos isso aqui agora há pouco.
Ele tira o povo do Egito. O povo perece no Egito, ali no meio do deserto, quando eles vão para o deserto? Não. O Senhor ali providencia água, providencia ali o maná, providencia carne, providencia, né, a sombra sobre as suas cabeças, para que a noite não fosse tão fria, providencia colunas de fogo. Então, há uma provisão do Senhor. Tudo que está na palavra, desde o começo ali do Gênesis, mostra ali o Senhor que é sempre cuidando dos seus. Ele tem esse carinho especial pelo seu povo, pela sua igreja. Então não há o que temer. Nós temos que estar firmes na nossa conduta, levando a palavra, acendendo a lâmpada daqueles que já está se apagando e mantendo fiel, né, com o testemunho de Cristo em nossas vidas. Perfeito. Alguém mais aí para fazer uma colocação? Amém. Perfeito. O irmão Anderson vai ler, né, a serpente. Assim, também, se os irmãos que estão assistindo, se estão entendendo até aqui, se tem alguma pergunta antes da gente avançar, qualquer coisa a gente volta um pouquinho. Vai ter alguma pergunta também dentro daquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho, seguindo aqui o texto, né? Amém, né? Qualquer pergunta, os irmãos podem deixar no chat que a gente vai estar respondendo. Amém. Amém. Eu vou seguindo, então, aí conforme for surgindo as perguntas, irmãos, vai só destacando, a gente vai para ter atenção, né? Os irmãos também estarem acompanhando bem o que está sendo passado. Bom, aqui no canto inferior direito, né, nessa parte ali, Faraó persegue o povo de Deus, a gente destacou aqui um trecho de Ezequiel, né, Ezequiel 29:3. É uma profecia contra o Egito, que Deus passa para Ezequiel, né? E aí vai falar bem assim com Ezequiel. Olha só a figura que ele usa, olha as figuras que ele colocar ali, né? E as ligações que Deus já nos deixou sinalizado. Ó. Fala e diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito. A gente botou até maior aqui, ó, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios e que diz, o rio é meu, eu o fiz para mim. Como ele se refere aqui ao Faraó, rei do Egito? Grande dragão. Ele liga com esse contexto ali do Apocalipse, do dragão que persegue a mulher. E naquele contexto do Egito, a gente vê que isso aqui, ó, é sombra, né? É uma figura, né? Que isso já aconteceu, né? Mas que tornará a se repetir. E Deus, ele fará da mesma forma. Deus já deixou tudo sinalizado para a gente aqui, ó. A gente vê nesse contexto aqui, voltando lá para Apocalipse 12, né? Seguindo o texto ali, então a serpente arrojou da boca atrás da mulher. A mulher foi para o deserto para ser sustentada, né? Porque a gente viu nos textos anteriores. Como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, tipo, morresse afogada, fosse devorada pelo rio, né? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aí, ligando com o contexto lá do Egito, a gente vê que quando Deus tirou o povo lá daquele cativeiro, eles estavam presos, eles estavam escravos, eles estavam cativos, né? Eles não tinham vida ali. Porque eles oraram a Deus e pediram socorro. E Deus livrou eles, né, como a gente viu no texto aqui de Êxodo, com asas de águia. Mesma coisa, ó, a asas de águia de novo. E levou para onde? Para o deserto. Mesma coisa que vai fazer com a mulher, né? Para sustentar durante 1260 dias. Aí vai entrar tudo, o irmão Casey falou aí, sobre, né? Tudo isso. Né? E o povo de Deus ali sendo guiado, Moisés estava à frente ali, ouvindo a voz de Deus e a condução de Deus e guiando o povo. Ele chega de vermelho. O mar se abre, o povo passa, só que Faraó, ele se ira. E ele persegue o povo. É a mesma coisa que acontece. A serpente não se irou ali e perseguiu o povo e arrojou um rio da sua boca. Faraó vai com um grande exército do povo de Deus. Só que quando Faraó e o seu exército eles vão passar o mar engole eles, fecha em cima deles. Está acontecendo a mesma coisa. Só que aqui no Apocalipse é a terra que engole o rio. Nesse momento,
Ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Aqueles que ficaram para dar a vida, as duas testemunhas que estavam proclamando em alta voz, enquanto estava sendo conduzida por Deus, né, para ser sustentada. E o dragão vai pelejar contra esses. E eu não sei se está nesse texto aqui, mas é dito nas escrituras, se tiver que você morrer à espada, morras. Se tiver que ser levado em cativeiro, seja levado em cativeiro. Né? Se tiver de ser torturado, seja torturado. E a gente vê também, lá no Apocalipse 6, eu não me lembro agora o versículo, a abertura do 5º selo, que tem almas clamando debaixo do altar. Se a gente vê no tabernáculo, é aquele altar fausto, né? E eles dizem assim, Senhor, até... essas são as almas daqueles que sustentaram o testemunho, né? A gente vê que quem sustenta o testemunho da palavra são testemunhas do Senhor. E de até quando não o sangue dos seus justos? Aí ele fala que é necessário que ainda alguns dos seus conservos morram, até que chegue o tempo determinado, porque tem um tempo determinado. E aqui, ó, ele fala, irou-se e foi para o restante da sua descendência, os que os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a gente vê esse paralelo aqui do Apocalipse 12, né? E que acontece a mesma coisa, e Deus está guardando o povo. Ele está guardando até o tempo determinado, que é um tempo determinado para que ele volte. Amém? Amém. Amém. Oi, irmão Anderson. Só quero... Oi, pode falar aqui. Oi, irmão Anderson, o senhor pode compartilhar a Bíblia e abrir em Números 16, por favor? Números 16, 28. Só para completar aqui sobre a questão do rio que é tragado pela terra. Números 16, 28. Isso. Então, ó, 16, 28 está acontecendo o que aqui? Corá, ele faz uma rebelião contra Moisés. Ele convence ali cerca de 250 homens a se revoltar contra Moisés, querendo dizer ali que Moisés ele não era o enviado de Deus. Então há um evento ali que há um desafio, e Moisés, ele tendo a autoridade de Deus em suas vidas, nós vemos aqui que o espírito ali que está em Moisés vai estar nas duas testemunhas, embora fala ali que, né, que seja ali Elias, que seja Moisés, mas nós vemos que o espírito de profecias vai estar ali nessas duas testemunhas. Então olha o versículo 28, o que diz, ó. Então disse Moisés, nisto conhecereis o Senhor, que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes todos os homens, se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se fossem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que é seu, e vivos descerão ao abismo, e então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra deles fendeu-se, abriu a boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então repara que Apocalipse 12, o dragão ele lança um rio contra a mulher. E esse rio está ali para atingir a mulher, mas a terra se abre e engole essa perseguição. Esse rio são os enviados de Satanás que irá perseguir quem? A igreja, as duas testemunhas. Porém, o Senhor ele vai dar poder para estas pessoas de profetizar isso aqui acontecer novamente, como está descrito em Apocalipse 12. A terra abrir e engolir todos aqueles que perseguem. Então, repare, o mundo irá perseguir a igreja, mas a igreja terá poder de batalhar contra o mundo. Então, a igreja ela vai estar revestida do poder do Senhor. É o derramamento das últimas chuvas, é o Espírito Santo agindo ali em uma totalidade com aqueles que estão ligados no Senhor. Então nós vemos que não é o suficiente a força do dragão. Por quê? Porque o Senhor vai prover até mesmo a natureza para defender a sua igreja, como nós lemos aqui em Números 16.
Números 16 está fazendo uma relação direta ali com Apocalipse 12, onde a mulher está sendo perseguida pelo dragão. Então, o irmão Eber pode continuar, eu só queria ressaltar isso aqui para mostrar que a perseguição não vai ser suficiente para parar o poder da igreja. Amém. Era isso mesmo que eu queria falar, irmão. Você percebe que você vai ver assim, irou-se o dragão, aonde na metade da semana o chifre pequeno se levanta e vai pelejar. Mas você vai ver também que tem a ira do dragão, mas você vai ver que a mulher ela vai passar com asas de águia falando ai, ai, ai. Ou seja, ai é a ira de Deus. Então você vê que ao levantar a ira do dragão, também se levanta a ira de Deus sobre o dragão. Isso é um contexto muito interessante lá no tempo do Egito. Moisés, ele fazia os seus sinais e o faraó endurecia o seu coração, via os sinais e endurecia. Então você tem uma ira do dragão e você tem uma ira também de Deus acontecendo ali no mesmo ponto. Só que a ira de Deus, ela é maior, ela tem mais efeito do que a do dragão, porque você vai perceber lá no tempo de Moisés que o que ocorreu? Teve sinais ali que os profetas de faraó não conseguiam fazer. Entende? Então você vê duas coisas ali acontecendo no mesmo tempo. Você vê o dragão se irando, mas consequentemente você tem o quê? A ira de Deus, você tem os ais sendo profetizados nesse meio para o final da última semana, nesses 42 meses finais. Então você tem ali duas iras acontecendo. A do dragão que vai contra a igreja e você tem a da igreja descendo contra o dragão, a de Deus descendo contra o dragão ali simultaneamente. Amém? Amém. Amém. Eu vou fazer um acréscimo em cima do que o irmão falou aí. Voltando lá, Daniel 7, vou até compartilhar aqui. É exatamente isso que o irmão falou. Olha o que está escrito aqui em Daniel, a partir do 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, né? O povo de Deus, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, aí o nosso Senhor voltando, ó, e fez justiça ao Altíssimo, e veio o tempo em que os santos terão o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda, pisará os pés e fará em pedaço, durante um tempo determinado ali, né? Para isso, né? E aí ele vai falar que os 10 chifres... Quer algum acréscimo, irmão Elber? Não, correto mesmo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois se levantará outro de todos os primeiros e abaterá os 3. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Mas no final disso tudo aqui, a gente vê que, ó, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que vão estar todas as nações sendo regidas, né, por Cristo e a igreja. Lembrando que a igreja, a noiva de Cristo, ela casa com Cristo e passa a governar. Né? Aí uma questão para o milênio, né? Talvez seja interessante até a gente fazer uma live sobre milênio, separadamente, né? Porque é muita coisa a se falar. E como a gente está falando de 2 testemunhas, o contexto de Moisés e Elias, talvez seja bom também uma outra sobre Apocalipse, que na verdade é um capítulo antes. Sim, isso aí. Então, nós vemos esse contexto, né? Um contexto de ira do dragão contra o povo de Deus e Deus dando essa resposta ao dragão, correto? E uma outra coisa que interessante, que eu sempre coloco os irmãos, né? Sempre o contexto lá de Êxodo. Você vê que vai sendo derramadas pragas, mas o que ocorre? O território onde está o povo de Israel, não acontece nada. Então você vê o povo sendo guardado dentro daquele contexto de ira. Por isso que a ira não afeta a igreja. Por isso que Paulo fala que Deus nos livra da ira futura. Então se você for jogar lá no tempo do Êxodo, o que acontece?
Moisés e Arão, 2 testemunhas profetizando, causando ira, causando flagelos naquele povo do Egito. Porém, o povo de Deus, o povo de Israel, não ocorre nada com eles. Eles são guardados no meio daquele contexto de tribulação, de guerra, de ataque de Faraó, de ira do Faraó e ira das 2 testemunhas, de Moisés e Arão. Amém? Amém. Amém, muito bem colocado. Então nós vemos aqui que vai existir a ira de Deus que vai estar caindo sobre a terra nesse período. Mas vai existir a ira do homem. A ira do homem, esta perseguirá a igreja. A ira de Deus não, essa perseguirá o quê? O reino da besta. Então quem sairá no prejuízo será quem? O reino da besta. Por quê? Porque Satanás, ele sabe ali que o tempo está acabando para ele, está afunilando. Então nós vemos aqui que ele vai se irar contra a igreja, porém Deus, ele estará ali pelejando junto com a igreja. Porque quando você vai olhar no contexto do deserto ali, que o povo saiu do Egito e estava no deserto, nós vemos que o povo passou 40 anos, mas a Bíblia não fala nem de um único dia que Deus deixou o povo sozinho. Então assim nós também não estaremos sozinhos. Nessa batalha nós estaremos do lado do nosso Senhor. Nós estaremos aqui proclamando o nome dele. Nós estaremos aqui ligados na oliveira que Zacarias falou e estaremos fazendo prodígios, milagres e batalhando contra este reino. Então não há o que temer, né, meus irmãos? O que há aqui é o forte poder que vai revestir a igreja para resistir nesses dias ruins. Como o irmão Elber falou, Deus, ele não retira o povo do Egito para depois mandar as pragas. Ele manda as pragas para depois retirar o povo. Para quê? Para mostrar que ele é fiel para com seu povo. Não tem necessidade. Seria muito fácil Deus retirar ali aquele povo e falar, não, eu vou tirar para eles não serem atingidos. Mas Deus, ele mostra o seu poder de forma muito maior, deixando o povo e protegendo cada um deles de todos os flagelos. Porque para nós não foi reservado a ira, para nós foi reservado o quê? Salvação, vida eterna e vida com abundância. Então é muito importante nós estarmos sempre acreditando e ligados nisso, que Deus, ele tem o melhor para nós, independente da situação. Amém, perfeito. Só mais um ponto, né, que eu quero colocar. Êxodo 12 sintetiza tudo isso. O que ocorre no Êxodo 12? Deus, ele fala para o povo colocar sinais, né, que a Páscoa coloca nas suas casas o sangue, que quando passar aquela ira, aquele flagelo, aonde tiver o sangue, não vai receber. Então você vê o Deus guardando o povo dentro daquele contexto. Em Apocalipse, se vocês forem lá nos 144.000, vocês vão ver que eles são selados, há um selamento. Então vai acontecer a mesma coisa. Quando cair as taças, aquele povo que está selado, como teve o povo no Êxodo, não vai cair sobre eles, porque eles estão com o selo do Deus vivo, correto? Então você tem que sempre fazer essa ligação de contexto, amém? Amém, meu irmão. Realmente, é tudo conectado. A palavra, ela é uma só. A palavra não tem uma parte aqui que é diferente da outra, não. Ela é um só. Ela está sempre somando e adicionando detalhes. Então, nós vemos aqui que Apocalipse 12, ele é muito revelador. Porém, ele está sempre ligando... layout. Perdão. Total. Perdão. Então, nós vemos que Apocalipse 12 ele é muito revelador e ele está sempre nos mostrando aqui coisas grandes que estão por vir. Porém, ele está sempre nos mostrando, né, os outros livros do Apocalipse e outras partes da Bíblia. E é por isso que nós vamos continuar com essa série de lives. Nós vamos estar trazendo essas lives no canal dos irmãos que estão aqui presentes. Então, os irmãos se inscrevam no canal dos irmãos aqui, do Elber e do Anderson, para quando nós formos tratar desse assunto, os irmãos poderem acompanhar, para nós estarmos ligados, né, de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer nos últimos dias. Que nós já estamos chegando nesses últimos dias. Então, meus irmãos, mais alguma coisa que os irmãos querem acrescentar aqui? Amém, perfeito. Acho que ficou bem explicado. Se tiver alguma pergunta, se os irmãos quiserem fazer algumas perguntas, ok. E depois a gente pode fazer as considerações finais, né? Sim. Amém. Tá, então, aberta a perguntas, irmãos e irmãs. Queria cumprimentar o irmão Adolfo, né, que tá aí, viu o comentário dele aí, missionário Carlos Chiara.
Pai do Senhor, muito bom ter o irmão por aqui. Muito bom ter todos os irmãos e irmãs aqui Acho que presentes. o irmão Max pintou aí também, do Papo com Deus. O Max, Sim, Papo com o Deus, irmão também viu um Max, comentário dele. irmão Tiago Tis, agradecemos aí pela presença. A irmã Gina, fiel inscrita aí, está sempre acompanhando os nossos trabalhos, graças a Deus, né? Irmão Ceciliano Machado. Alda Souza, para quem os irmãos não sabem, é minha mãe, está na batalha aí. Então, Amém. Está aí ajudando a gente. Wanda Mendes, agradecemos a presença também. A Lília Márcia, minha prima. Então, os irmãos aqui estão cooperando aqui para o trabalho, para o reino de Deus. Sempre quando os irmãos estão acessando um conteúdo como este, os irmãos estão ganhando aqui conhecimento, se aprofundando na palavra. Porque não é uma missão só nossa de estar levando a palavra. Você que está assistindo, que está aprendendo um pouquinho mais, recebendo aqui, né, um maná descendo dos céus, você também tem esse compromisso. É se fortalecer na palavra e levar a palavra a todo aquele que precisa. É combater as heresias, combater doutrinas que não estão de acordo com a palavra, estando sempre mostrando a força da igreja, porque a igreja ela é uma unidade, ela está toda reunida. Não existe duas noivas, existe o quê? Uma noiva e um Exato. noivo, e nós estamos aguardando ele até o dia que ele venha nas nuvens nos buscar. Então, meus irmãos, nós agradecemos muito a presença dos irmãos aqui na live, esperamos que tenha ficado muito bem esclarecido, né? Cada ponto que nós tratamos aqui, tentamos trazer da forma mais clara possível. Então, se os irmãos tiverem dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode deixar comentário, que a gente vai estar atendendo sim a dúvida dos irmãos. Então, nós gostamos muito de estar fazendo trabalho como estes, e nós, como eu já disse, vamos estar fazendo nos outros canais. Então, não percam. Os irmãos podem também deixar as considerações de vocês? Amém, perfeito. Então, irmão, como o irmão Casey falou, combatendo as heresias, mas com responsabilidade, com amor sempre, tá? Porque aquelas pessoas que estão ali naquele erro, elas também são uma alma. Cristo se entristece muito quando as pessoas estão naquele tipo de heresia, porque para Deus todos salvariam, né? O que impede isso é o homem, é a conduta do homem, é o coração do homem que está ali com a maldade meio dura. Então, quando nós formos combater as heresias, eu quero deixar aqui que nós pretendemos fazer coisas sobre isso, mas sempre com amor, com respeito à alma daquelas pessoas, tá? Querendo com que combater não para mostrar um intelecto ou para mostrar mais conhecimento, não, mas combater com o objetivo de trazer essa pessoa para a luz. Porque se não for esse o objetivo, se for combater por combater, para mostrar, para se glorificar perante aos homens, nós não iremos fazer. Eu tenho certeza que tanto o Casey como o Anderson não vamos fazer isso. Ok? Então, quando a gente fala em combater heresia, é combater com amor, com respeito à alma daquela pessoa, tá? E tentar trazer ela para o nosso lado o máximo possível. Amém? Eu queria estar agradecendo aqui às pessoas que assistiram, que deixaram seus comentários, deixaram suas dúvidas. Agradecer ao irmão Casey do canal, que me chamou para fazer esse estudo. Muito obrigado, Casey. Agradecer ao irmão Anderson também. Estamos sempre juntos, conversando. É muito bom estar fazendo esse tipo de trabalho, levando a verdade, levando uma palavra sem viés ideológico, sem viés doutrinário, palavra por palavra. Amém? Agradeço a todo mundo e que vocês tenham um ótimo final de semana e que fiquem na paz de Cristo. Amém. Gostaria de agradecer a participação de todos. Sobre o que o irmão Elber acabou de falar, concordo plenamente. Gostaria de complementar também aqui, todos nós possamos cada vez mais conversarmos sobre as Escrituras, estudarmos, estar divulgando, estando com a base na palavra, né? Independente de questão denominacional, né? A gente sabe que existem muitas divergências, as doutrinas humanas, né? Que homens constituíram, né? Dogmas, essas coisas. Mas, assim como as duas testemunhas ali, elas avivam, né? Essas são nós somos essas testemunhas, todos nós, em conjunto. E Deus tem despertado esse conhecimento para que aqueles que estão dormindo, como na parábola lá que a gente vê das 10 virgens, né?
a gente vê que tinha um grupo de 5 virgens que estavam sem azeite nenhum, que não estavam preocupadas com as coisas de Deus, são as nécias, né, as tolas, que ali não estão buscando, então não vai ter jeito. Mas aquelas que estão buscando e que guardaram o azeite, que estão com o coração, muitas das vezes estão dormindo. Elas ainda não despertaram, estão ainda assim, precisando daquela voz que na parábola grita lá, né, à meia-noite, eis que vem o noivo. Aí aquelas já acordam já, né, acho que elas têm azeite, mas estão dormindo, mas elas acordam e começam a se preparar. Isso aí é o avivamento. Nosso Senhor tem despertado a palavra, né, o interesse pela palavra em vários irmãos e irmãs, e que possamos, cada um de nós, todos os que estão aqui, tá lendo cada vez mais, meditando. Comentários aqui são muito importantes, porque a gente tem buscado de coração, mas a gente não sabe tudo, né? Mas Deus, ele vai dando acréscimos de um irmão para outro, de uma irmã para o irmão e tal. Então é importante que o comentário, a interação, né, das irmãs também, porque Deus, ele pode revelar coisas para um irmão ou para uma irmã que está a gente aqui, ou até algum outro irmão ou irmã também que está meditando em casa na palavra, que ela pode falar, mas será? É importante os irmãos estarem conversando e voltando com o coração para a palavra, desligado de dogmas denominacionais, desligado das coisas do mundo, voltando para a palavra, porque Deus, ele pode revelar para você algo que vai ser um acréscimo para todos nós, porque Deus, assim como ele fez com os profetas, derramou, né, sobre um profeta aqui, sobre outro profeta ali, né, e todos eles falaram sobre a mesma coisa em contextos diferentes, em tempos diferentes, mas tudo profetizando sobre a mesma coisa. E coisas que um profeta, às vezes um detalhe está num profeta que complementa algo em outro profeta. Então, desse mesmo jeito, Deus continua atuando no povo do mesmo jeito. Então, Deus, ele pode revelar algo para um irmão, uma irmã que leu ou estudou, não só simplesmente leu, mas está buscando. E isso pode ser muito relevante, pode ser algo que está para todos nós. É o que eu gostaria de deixar aqui e agradecer a todos aí, Jesus. Então, meus irmãos, nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui. Esperamos, né, ser bem claros. Queremos continuar fazendo trabalhos assim, levando a palavra do Senhor, mas a palavra dentro da palavra. Então, de coração, muito obrigado por participar conosco até aqui este momento. E como eu disse, não deixa de conhecer o canal do irmão Elber e do irmão Anderson. Os irmãos trazem trabalhos muito bons, trazem trabalhos dentro da palavra, o que é principal. E se você tem uma visão teológica, escatológica, seja de outra forma, que nós não, às vezes, não concordamos totalmente, né? Tem essas várias linhas de interpretação, isso não tem problema nenhum, porque todos nós estamos buscando ser herdeiros do reino dos céus. Todos nós estamos buscando o mesmo Senhor. Então, o importante é buscar o Senhor de todo o coração e de todo entendimento, né? Coração aberto, coração limpo e sempre buscando mais e mais da palavra. Faça suas orações, peça ao Senhor, Senhor, aumente o meu discernimento na tua palavra, que você vai ver as revelações que o Senhor tem para você. Então, nós queremos agradecer enormemente e um bom final de semana para todos que estiveram conosco até aqui, este momento. Fiquem na paz de Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, pessoal.